papo aqui continua e desta vez eu estou aqui com a senadora Augusta Brito. Trouxe um painel bem sugestivo aqui, né? Protagonismo da mulher na política. Primeiro, quero agradecer a gentileza da senhora ter vindo aqui, dedicar um pouquinho do seu tempo para falar com a gente. Não, eu que agradeço. Eu acho primeiro quero parabenizar, né, todo o evento, toda a organização. Quero dizer que é essencial que aconteça, todos os anos tem que acontecer esse evento, eu não eu acho que tem que ter um período bem curto, porque aqui a gente percebe que tem troca de experiências, Sim. tem gestores que são secretários, que são prefeitos, prefeitas, secretárias, enfim, vereadoras, vereadores que participam com a intenção muito grande de aprender, de trocar experiência, de ver realmente o que tem em outro município. Então, eu acho um momento importantíssimo e quando ele traz ainda o protagonismo das mulheres, eu só tenho a parabenizar. Perfeito. Eu falo um pouquinho desse tema, né? Porque a gente ficou aqui ouvindo aqui por alto algumas informações que a gente acha totalmente que é super relevante. Queria que só falasse um pouquinho sobre o painel de hoje. Bem, eu, dividi o painel, né, com outras grandes mulheres, né, com exatamente trazendo o protagonismo da mulher, seja em qual área for que ela estiver ocupando. Nós tivemos aí a mediação, né, da nossa querida conselheira Soraya, nós tivemos Raquel Andrade, que é uma grande mulher, secretária executiva de Direitos Humanos, Fátima Bandeira, secretária de Mulheres aqui de Fortaleza, e nossa prefeita Patrícia Aguiar, que também veio aqui trazendo uma experiência e exemplo do seu município. O que é importante desses painéis, para além da gente trazer as experiências e mostrar o protagonismo, né, das mulheres nos espaços, especialmente nos espaços da política, onde se decide, onde realmente as coisas acontecem, é exatamente mostrar que a mulher que ocupa, ou que seja o mandato de prefeita, ou o mandato de senadora que eu estou tendo a oportunidade de ocupar, ela é protagonista desse mandato. Né? Então, ela é realmente a pessoa que tem que ser considerada como a protagonista daquele mandato. E muitas vezes não é tão simples assim. Não é só uma eleição a se vencer, né. Sim. Para a mulher, ela é muito mais do que só um período eleitoral, muito mais do que conquistar os votos. Porque para nós mulheres, a gente tem que estar provando diariamente que pode estar ocupando aquele espaço, que é pertencente também da vida pública, que você pode sair da vida privada, que por muitos anos, e ainda é botado como a nossa principal tarefa, que é cuidar da vida privada, mas a gente também pode ir para a vida pública e desempenhar um ótimo trabalho sendo a protagonista, sem ter que ter, né, vamos dizer assim, diretamente, um homem responsável por aquilo, sem ter que ter um homem que está acima, né, do seu protagonismo, se assim eu posso dizer. Então a gente tem que trabalhar muito, tem que trabalhar 5 vezes a mais, volto a dizer, não só no período de ganhar a eleição, mas mais ainda para dizer que aquele espaço ali é ocupado pela mulher, pela prefeita, e que a prefeita é realmente a mulher que está mandando ali nas ações, ou que está decidindo. Isso não é briga, não é nada, a gente quer somar, quer os homens também junto do lado, mas sempre no comando de quem foi eleita, né? Então, quem foi eleita foi a prefeita, foi a vereadora, enfim, ela tem que realmente ser essa protagonista. Perfeito, então. E aí eu queria que a senhora falasse um pouquinho do expediente. A senhora tem grandes desafios lá no Senado, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho dos desafios que a senhora tem encontrado nos últimos meses por lá. Bem, agora nós estamos numa pauta bem, eu diria assim, bem atual, que é em relação ao Código Eleitoral, aonde diretamente, né, dependendo do que for construído, porque semana passada já foi apresentado um novo relatório, então existe ainda outras discussões para serem, já faz muitos anos que está lá, mas sempre tem um novo relatório, tem uma emenda que foi aceita, outra que não foi, e a gente está assim com a bancada feminina do Senado, né, está com um olhar muito, eu diria assim, criterioso sobre as mudanças que tem diretamente em relação à participação da mulher na política. Dentro do Código Eleitoral, estão garantindo 20% de cadeiras, mas ao mesmo tempo que se garante 20% de cadeiras, está se tirando uma coisa que já está garantida por lei, que são os 30% de candidaturas, né, e também além dos 30% de candidaturas, tirando, o que seria a punição dos partidos se não cumprirem com esses 30% e também com o fundo eleitoral, para que essas candidaturas realmente tenham viabilidade. Então, está sim dando, mas está tirando o que já foi adquirido. E aí a gente apresentou emenda para que a gente, lógico, obviamente, deixe os 20% de cadeiras, mas que não tire os direitos que as mulheres já adquiriram dos 30%, para que os partidos possam verdadeiramente cumprir os 30%, com a sanção.
Porque no momento que a gente tem uma lei que não traz nenhuma sanção para os partidos que não cumprirem o que nela está, nós sabemos aí o que é que vai dar, né? O Sim. não cumprimento dessa lei. Então, a gente quer muito que continue o que a gente já conquistou com mais esse avanço, que seria dos 20% de cadeiras. Entendi. Tem ainda propostas que é de 50%, tem propostas que seria o ideal, né? Mas o que está em debate e discussão mais fortemente é a questão dos 20%. Perfeito. Para finalizar, o que lhe faz bem? Assim, por que que eu faço essa pergunta? Quando a gente trata de um tema tão importante como esse, sempre tem alguma coisa que lhe move. Que coisa é essa? O que me move, o que me motiva e me faz bem é entender que através da política eu posso mudar a vida de outras pessoas que não da minha família. Porque através da política, verdadeiramente, eu posso ou elaborar um projeto de lei, ou fazer com que uma ação chegue em algum município, viabilizando realmente ações concretas para aquelas pessoas que talvez nunca vão me ver, que nunca vão saber que eu tive participação nisso, mas que para mim é o que me traz assim uma maior satisfação e uma gratificação pessoal quando eu faço pelas pessoas que mais precisam e de uma forma que dentro da política eu posso fazer. Se eu não tivesse na política, eu não poderia fazer tanto, né, e a diferença na vida das pessoas que mais precisam, sobretudo, é o que me motiva. Que legal. Muito obrigado pela gentileza de vir aqui conversar Obrigada, com a gente. obrigada a E você. aproveita para você dar um panorama geral sobre o evento, né, para a gente finalizar esse bate-papo. Não, eu sempre venho, né, desde quando fui prefeita, um tempo atrás aí, acompanhando também, quando era deputada estadual, sempre venho porque eu sou municipalista, né? Tudo que a gente sabe que acontece realmente é no município, isso não é uma fala para fora. Fui prefeita por 8 anos e sei da necessidade que a gente tem desses encontros, de conhecer as inovações, de estar realmente por dentro e se atualizando no que a gente pode levar de melhor para o município. Então, para os municípios, eu acho um evento grandioso, necessário e que realmente já contribuiu com muitos municípios, né, volto a dizer, na troca de experiência, na sugestão de ações, de coisas concretas que acontecem através desse encontro. Então, só tenho a parabenizar e dizer que é muito necessário que aconteça sempre. Perfeito, então. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada também. E para você que está acompanhando, continua aí, porque tem muitos convidados que ainda vão passar por aqui, tá? Espera aí, volto já.